avisar que todos os desenhos utilizados neste vídeo foram feitos por mim, por isso chupa artigo 13. Olá pessoal! Hoje vou falar de algo clássico na divulgação matemática, que é o conceito de infinito e o facto de existirem infinitos de vários tamanhos. E também vos quero contar um bocadinho da história do pai destes resultados, um matemático chamado Georg Cantor. Há quem chame Cantor, mas para mim Cantor é tua tia e portanto eu digo Cantor mesmo que não esteja certo. Ok, vamos lá começar. A noção de infinito é muito delicada. Todos nós temos uma ideia intuitiva de que infinito é algo que nunca acaba, é maior do que qualquer quantidade em que uma pessoa possa pensar, mas isso não é preciso de todo. Para além disso, todos os fenómenos que testemunhamos e conseguimos realmente compreender são finitos. O nosso cérebro simplesmente não foi feito para visualizar o infinito e por isso é um conceito vago para nós. No entanto, em matemática, o infinito torna-se rigoroso e assume um papel digno. A teoria dos conjuntos é uma área da matemática muito exótica e produz resultados que custam a engolir. Como eu não sei realmente nada sobre ela, vou só passar-vos algumas ideias e o meu objetivo é que até o meu filho de 4 anos consiga compreender. Se eu vos apresentar este conjunto aqui, todos reconhecem que se trata de um conjunto finito. E se eu perguntar quantos elementos é que ele tem, todos dizem 5! Porque se nós mudarmos os nomes dos elementos de cores para os números entre 1 e 5, vemos que este conjunto é essencialmente o conjunto dos números entre 1 e 5, que dizemos ter cardinalidade 5. Por outro lado, o conjunto dos números naturais já não é um conjunto finito, pelo simples facto de existir sempre um número maior do que qualquer número em que consigam pensar. Basta adicionarem 1. A questão é, quando é que dois conjuntos têm a mesma cardinalidade, ou seja, o mesmo tamanho? A resposta é quando nós conseguimos estabelecer uma bijeção entre os dois conjuntos, ou seja, quando nós conseguimos emparelhar os elementos de um conjunto com os elementos do outro conjunto. De facto, para termos uma bijeção e dois conjuntos terem a mesma cardinalidade, a cada elemento de um dos conjuntos deve corresponder e um só elemento do outro conjunto. Esta correspondência entre cores e números é o exemplo de uma bijeção. A cada cor corresponde um e um só número e reciprocamente a cada número corresponde uma e uma só cor. Mas e se estivermos a lidar com conjuntos infinitos? Aqui é que a porca torce o rabo. Estou? Sim, eu estou agora a gravar um vídeo, posso ligar-te aqui a um bocado? Agora já sabes que vais aparecer no vídeo, que eu não vou cortar esta parte. Estou a brincar, estou a brincar. Acho que é fácil ver que existem tantos números pares como números ímpares, estabelecendo uma correspondência que a cada número par associa esse número mais 1, ou seja, um número par n associamos n mais 1. E podemos ver isto podemos ver isto de forma contrária, ou seja, a cada número ímpar eu vou associar esse número menos 1. E temos então um emparelhamento entre pares e ímpares, portanto há tantos números pares como números ímpares. Mas na verdade também há tantos números pares ou ímpares como números pares, ou seja, há tantos números naturais como números pares. Dado um número natural, simplesmente fazemos-lhe corresponder o seu dobro e, dado um número par, fazemos-lhe corresponder a sua metade, que é única também, e portanto nós podemos estabelecer esta bijeção aqui. Por um lado, isto faz sentido, mas por outro lado, pensem que é muito contraintuitivo, porque eu estou a dizer que tenho um conjunto, apago alguns dos seus elementos e no final continuo com um conjunto que tem o mesmo tamanho, que tem a mesma cardinalidade do conjunto inicial. Eu tirei coisas, mas o tamanho ficou o mesmo. É assim um bocadinho esquisito, não é? Também podemos ver, por exemplo, que há tantos pontos num segmento de reta com um tamanho finito, como há pontos na reta inteira. E eu deixo-vos aqui esta animação com uma justificação geométrica que eu acho muito bonita, por isso pensem nisto, vejam se entendem, que eu acho que vale a pena. Bem, todos os conjuntos que têm o mesmo tamanho, ou seja, a mesma cardinalidade que os números naturais, dizem-se numeráveis. A pergunta
que vos coloco agora é: será que o conjunto dos números reais é numerável? Recordemos que os números reais são formados pelos números inteiros, racionais e irracionais, portanto têm coisas como raiz de 2 e pi e essa salsichada toda. Será que conseguimos estabelecer uma bijeção entre os números naturais e os números reais? A resposta é não. Apesar de ambos serem conjuntos infinitos, um é maior do que outro. A justificação é dada pelo argumento da diagonal de Cantor, que vocês conseguem encontrar facilmente na internet, é bastante popular e, portanto, eu não o vou explicitar aqui. De facto, vamos agora ver que há infinitos tão grandes quanto nós queiramos. Dado um conjunto qualquer, dizemos que um subconjunto é uma coleção de alguns dos seus elementos, ou seja, eu vou ao meu conjunto e vou selecionar alguns para formar o meu subconjunto. Por exemplo, 1, 2, 4 é um subconjunto de 1, 2, 3, 4, 5 e do mesmo modo o conjunto dos números pares é um subconjunto dos naturais, etc, etc. Há um conjunto muito importante que nós podemos fabricar a partir de outro, que é o conjunto das partes de um conjunto formado pelos subconjuntos desse conjunto. Antes que vocês pensem em enforcar-se com uma corda, isto é mais simples do que parece. Por exemplo, o conjunto das partes de 1, 2, 3 é formado pelo conjunto vazio, pelo 1 sozinho, pelo 2 sozinho, pelo 3 sozinho, pelo conjunto 1, 2, 1, 3, 2, 3 e finalmente por 1, 2, 3. Está aqui uma lista no fundo de todos os subconjuntos possíveis de 1, 2, 3. É isto que é o conjunto das partes. E por que raio é que aqui a gaja se lembrou de falar disso? Porque pode-se provar que o conjunto das partes de um conjunto tem sempre uma cardinalidade superior à do conjunto inicial, ou seja, tem sempre um tamanho maior. Assim, eu posso partir, por exemplo, do conjunto dos números naturais, considero o conjunto das partes do conjunto dos naturais e sei que ele vai ter um tamanho maior. E depois olho para as partes dos naturais e sei que vai ter um infinito ainda maior. E depois olho para o conjunto das partes dos naturais e vai ser um infinito ainda maior. Então, se eu fizer assim esta cadeia, eu vou obter infinitos cada vez maiores. Lá está, isto é uma coisa um bocado estranha, porque para nós, quer dizer, se é infinito, se nunca mais acaba, devia só haver um infinito. Montes de infinitos, isso é esquisito. Foi então Cantor que trabalhou estes conceitos e lançou estas ideias chocantes na comunidade matemática. E por ter sido algo tão revolucionário e contraintuitivo, Cantor sofreu praticamente bullying pelos outros matemáticos. Henri Poincaré considerava as suas ideias uma doença grave e Kronecker dizia que ele corrompia a juventude, que era um charlatão. Em 1884, Cantor sofreu a sua primeira depressão grave, devido à forma nojenta como estava a ser tratado pelos outros matemáticos, mas também porque ele naturalmente tinha transtornos bipolares. A verdade é que ele entrava e saía de sanatórios como quem troca de cuecas e sofreu de depressão crónica durante toda a sua vida. Eventualmente reformou-se, vivendo pobre e malnutrido durante a Primeira Guerra Mundial. Em 1917, ele entrou num sanatório pela última vez e escrevia continuamente à mulher a pedir para ir para casa, de género: por favor, tira-me daqui, eu quero ir embora, e coisas desse género. É realmente muito triste. Ele faleceu nesse último sanatório devido a um ataque cardíaco. Enfim, vocês sabem que eu gosto sempre de vos contar estas histórias muito animadoras e eu fico tão chateada com coisas deste género porque, atualmente ele é um rei, ele é um deus. Cantor foi mesmo muito importante e revolucionário, mas na altura ele era tratado como lixo. A sério que nós não conseguimos valorizar aquilo que é bom quando é preciso, Porra! Enfim, o que importa é que Cantor foi mesmo muito importante no desenvolvimento da teoria de conjuntos, da lógica, também trabalhou em teoria de números, portanto, pelo menos hoje vamos tirar um minuto para o apreciar e espero que vocês tenham gostado e compreendido mais ou menos alguns destes resultados. Quanto a mim, vejo-vos num próximo vídeo e espero que tenham uma boa semana e...